Crise no PSDB em destaque. Professor Braz Paulo, podemos avaliar que pode ser o fim do PSDB com essa crise? Guilherme, bom falar com você, nossa audiência mais que qualificada. E realmente, esse assunto, ele voltou à discussão, não é uma discussão tão intensa quanto a própria eleição para presidente ou mesmo as candidaturas, né, ao governo, mas é bom retomar essa história e muitas pessoas estão confusas. Então acho bacana a pergunta em questão, porque de fato o PSDB ele está num momento melancólico, né? É o que algumas pessoas afirmam. O PSDB vive nesse 2022 o seu ocaso, quase que o seu fim. Não acaba totalmente, mas é preciso olhar um pouco a história. E o que a história nos diz? O PSDB foi o partido, né, que consolidou o Plano Real, foi o partido que consolidou o controle da inflação, e foram 2 mandatos do Fernando Henrique. Posterior a isso, veio o PT. E sempre ali uma luta muito grande entre PT e PSDB. E por mais que tivéssemos outros partidos, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, nós tínhamos uma força muito grande desses 2 grupos. E aí nós vamos começar a perceber que alinhado tanto a PSDB quanto ao PT, tínhamos também o PMDB, que não tinha muita dificuldade em se alinhar da melhor forma com o partido que ganhasse as eleições. E veja, tanto no Brasil quanto em Minas, é interessante perceber que lá em 2003, né, assume Aécio Neves, ele vai ficar 2 mandatos. E depois a gente vai ter a figura do Antônio Anastasia, os 2 do PSDB. Depois a gente tem um governo do PT, disputa PT com PSDB, e quem ganha a eleição é o Partido Novo. Já nesse escopo de profunda rejeição tanto ao PSDB, recheado de escândalos, e o PT nem se fala. Ao mesmo tempo, em termos nacionais, nós vamos observar que tivemos basicamente 4 mandatos do PT, que sempre era o PSDB o grande rival, e que depois do impeachment da Dilma, o PSDB, na verdade, ele encolhe muito, né? Foi uma vitória que não agregou nada, a verdade é essa. O PSDB não conseguiu criar um grande nome, lutou muito contra o PT, ajudou a eleger o atual presidente Bolsonaro, mas não soube permanecer nos holofotes. Pelo contrário, né, a figura mais proeminente que seria do PSDB, que seria o Dória, né, e governou São Paulo, mas sempre pensando na presidência, e isso foi um grande erro, minha opinião, óbvio, porque estava claro que todo o movimento que se fazia dentro de São Paulo era a busca de se ter uma projeção nacional. Então não era algo realmente genuíno, era muito marketing, era muita maquiagem, mas tinha muito pouco de real. E agora temos o PSDB, que talvez sua maior contribuição para essa eleição é de um ex-quadro que não está mais no PSDB, que é o Alckmin, o popular picolé de chuchu, que entrou na chapa e agora está lá do lado do Lula. Professor, e como que você enxerga o futuro em relação a possíveis candidatos do PSDB? Então, Guilherme, com relação ao Dória e essa candidatura à presidência, ficou muito claro, e está muito claro, que o próprio
PSDB não está lá muito entusiasmado em ter candidato nenhum. Aliás, tem toda uma ala do PSDB buscando talvez fornecer um vice para outra chapa, ou mesmo encontrar um outro nome, e talvez nem disputar e focar as eleições nos quadros do legislativo, até porque muitos partidos que não estão nem um pouco interessados em ter um candidato a presidente é justamente porque, quando se fala em fundo eleitoral, o que determina o fundo eleitoral de um partido é a quantidade de deputados federais que ele elege. Ao mesmo tempo, um dos espaços de mais poder dentro de qualquer governo está justamente na Câmara Federal e no Senado. E nós sabemos que a campanha, né, presidencial ela é muito cara, em que pese que o Dória poderia manter essa campanha sozinho, muitos quadros, mesmo dentro do PSDB, não estão dispostos a sair à rua ou pedir o voto justamente para o Dória. O Dória não é tão amado quanto gostaria e tem um índice de rejeição muito forte, justamente por aquilo que eu disse. Ele governou São Paulo pensando somente na candidatura a presidente, e isso ficou tão claro que as pessoas perceberam. E quando se olha hoje até para pesquisas dentro do estado de São Paulo, quem está na frente é o PT, coisa que não deveria ser, pelo menos se fosse imaginar, né, que fosse ali um governo de qualidade. Então a questão dada é a seguinte: Dória quer ser candidato, disse que foi traído, o partido marcou uma reunião para terça-feira e Dória já foi com os dois pés na porta. Ele tem um documento assinado pelo partido dizendo que ele seria o candidato porque ele ganhou as prévias. É duro ser candidato de si mesmo. Então, falando sobre a crise no PSDB, conversamos com um comentarista do Sistema Clube, professor Blas Paulo. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.